Olá, povo de Deus, tudo tranquilo aí? Como vocês podem ver, hoje eu estou num ambiente diferente, né? Esse ambiente aqui é um ambiente onde Deus preparou para nós, aqui na nossa casa, para que a gente participasse aqui da Santa Ceia em família. Amém, meus irmãos? Esse ambiente aqui foi uma visão que Deus me deu. Então eu criei esse ambiente aqui exatamente como Deus me deu a visão. Amém? E esse ambiente é um ambiente muito glorioso, onde a gente se ajoelha, a gente ora, a gente participa da ceia em família aqui em casa. Porque a Bíblia fala que devemos participar, né, do corpo e do sangue de Cristo toda vez que se reunirmos no nome dele. Então não é apenas uma vez por mês que a gente participa da ceia. É o que eu entendo, pelo menos, é o que o Espírito Santo me revela. Amém, meus irmãos? Então não é só na igreja que eu devo participar da ceia. Posso participar da ceia em casa também, com a minha família. Mas por que eu estou aqui hoje, meus irmãos? Porque eu quero falar sobre a Santa Ceia. Mas eu quero falar sobre um fato e sobre uma palavra que Deus me deu ontem sobre isso. Que não é apenas sobre o porquê participar da ceia, não é apenas sobre o comer do pão, o tomar do sangue, né? Do suco de uva, no nosso caso. A palavra de Deus fala o seguinte em Lucas 22:19: e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Jesus, quando foi ali, quando ele distribuiu o pão, a última ceia com seus discípulos, ele pegou um pão, e esse um pão ele repartiu entre os seus discípulos. Isso me traz, meus irmãos, que Jesus, como ele disse, né, o pão representa o corpo dele. Então Jesus, ele repartiu o seu corpo com seus discípulos, mas ao mesmo tempo que ele repartiu o seu corpo aos seus discípulos, os seus discípulos estavam ali em comunhão. Eles estavam em comunhão ali. Então, ao mesmo tempo que Jesus repartiu, ele uniu. Olha que palavra mais linda que vem do céu para nós hoje. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja. E a Bíblia fala também que existem vários membros do corpo de Cristo. E há uns tempos atrás aí eu estava varrendo o chão, e o Espírito Santo me alertou sobre uma pessoa. E ele disse: essa pessoa é falsa. E eu disse: amém, Espírito Santo, amém, muito obrigado por me avisar. E realmente, os dias foram se passando, as coisas foram acontecendo, e eu descobri, eu já tinha ficado sabendo através de Deus, mas eu comecei a ver fatos naturais, além dos sobrenaturais, né? Fatos naturais de que o que Deus tinha me falado era verdade. Não que eu estivesse duvidando de Deus, mas eu creio que eu passando esse testemunho aqui, num ambiente aqui onde eu participo da ceia com a minha família, que é para ser um lugar de comunhão, de união. O exemplo de Jesus, ele disse que nós haveríamos de participar da ceia, do corpo e do sangue em comunhão. Então existem muitas pessoas, meus irmãos, que a gente pensa às vezes que anda do nosso lado, que dá aquele tapinha nas costas, que chama a gente de irmão para lá, irmão para cá, que fala Deus abençoe, quando na verdade, meus irmãos, infelizmente existem pessoas que estão falando da gente pelas costas, existem pessoas que fazem como fizeram nessa ceia que eu li aqui o versículo de Jesus, como Judas. Dos 12 que estavam ali, um era o traidor de Jesus. Todos somos membros do corpo de Cristo, todos que aceitamos Jesus. Então essa mensagem aqui, meus irmãos, ela serve primeiramente para mim, para que eu, antes de pensar em falar mal de algum irmão,
eu ore a Deus, eu peço a Deus para Deus fechar minha boca, para que eu não cometa esse pecado de falar mal do irmão, quanto mais pelas costas, porque eu não quero me tornar um Judas, assim como Judas fez na Santa Ceia. Ele traiu Jesus, mas ele participou da ceia. E assim nós, meus irmãos, damos a liberdade e a oportunidade de pessoas participarem da Santa Ceia da nossa vida. E confiamos segredos e confiamos palavras, dividimos alegrias, quando na verdade algumas dessas pessoas, meus irmãos, são Judas. Mas eu não quero estar aqui cometendo esse pecado, falando mal de alguém especificamente, porque não foi uma pessoa só, não foi duas, isso vai acontecer a vida inteira. Mas o que eu quero trazer aqui, meus irmãos, como testemunho para a nossa vida, é que sempre vai existir um Judas na tua vida, sempre vai existir um Judas na minha vida, assim como existiu um Judas na vida de Jesus. Mas o grande segredo para que a gente não caia, para que a gente fique atento aos Judas que vão aparecer em nossa vida, é a intimidade com o Espírito Santo. Esse é o segredo. Porque a Bíblia fala que quem busca Deus nas madrugadas, Deus falará com ele. Não quer dizer que Deus vai falar só na madrugada, Deus pode falar a qualquer hora, a qualquer lugar, a qualquer momento. Então, assim como Deus já tinha me alertado de uma pessoa, Ele só me alertou porque eu estava em intimidade com o Espírito Santo. E assim eu pretendo estar até os meus últimos dias aqui na Terra. Mas essa palavra não vem aqui para que a gente fique julgando as pessoas, ela vem para que a gente fique em alerta no que a gente fala, para quem a gente fala. Porque Jesus sabia já que Judas, ele era o traidor, mas Jesus não impediu que Judas participasse da ceia. Mas a palavra fala que a gente tem que vigiar e orar. Vigiar e orar. Então, nós temos que ser luz para os Judas, mas ao mesmo tempo temos que vigiar e estar em constante oração para que o Espírito Santo de Deus ele venha nos revelar quem são os Judas da nossa vida, quem são os Judas da nossa caminhada. E que a gente ore por eles, né? A palavra fala que nós temos que orar pelos inimigos e não os julgar. José do Egito, quando teve um sonho, ele contou para os seus irmãos aquele sonho. E os irmãos dele o venderam e mentiram para o pai que ele tinha morrido. Talvez se o José tivesse ficado quieto, não tinha acontecido isso com ele. Claro que na história de José tinha um propósito de Deus ali, porque depois José se tornou o rei do Egito e realmente ele ajudou a família dele depois, conforme o sonho que ele teve. Mas eu quero trazer aqui sobre coisas que a gente não deve falar para as pessoas, para quase ninguém, na verdade. Somente para os nossos mais íntimos. Porque sempre vai ter um Judas na tua vida, sempre vai ter um Judas na minha vida. Mas, além de orar, vigiar, de ter intimidade com o Espírito Santo, nós temos que praticar o amor de Cristo, que é orar por esses Judas que com certeza vão aparecer na nossa caminhada. Amém, meus irmãos? Então essa palavra não é de julgamento, essa palavra serve de aprendizado, porque a minha carne, quando tive certeza de muitas coisas, ela ficou braba, porque eu também sou um ser humano, mas logo Deus já falou comigo através da vida de outra pessoa, e o Espírito Santo testificou na minha vida de que é isso aí mesmo. E ontem, de noite, veio essa palavra linda no meu coração, para que eu pudesse estar aqui testemunhando nesse ambiente de comunhão, de Santa Ceia, onde sempre vai haver um Judas em nossas vidas, que nós vamos ter que orar, perdoar e amá-los em Cristo, porque esse é o grande mandamento, amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então curte esse vídeo aí, diferente hoje,
mas de grande aprendizado. Compartilhe essa palavra de Deus aí. Se puder, siga-nos aqui no canal do YouTube, no Instagram e na página do Facebook. É toda a honra e toda a glória em nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.